Glórias a Deus. É bom demais ver esses meninos aprendendo, né? Os meninos vão aprendendo a fazer a aplicação. Glória a Deus. Aprendendo a fazer a aplicação, aprendendo a ler, aprendendo a encontrar os textos bíblicos. E isso é a vida de igreja, né? É muito gratificante. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 28. Mateus 28, versículos 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Todo mundo achou aí? Quem achou fala assim, amém. Quem não achou fala, EBD. Melhor escola do planeta. Escola Bíblica Dominical. Se não conhece, dá um pulinho aqui todo domingo, 9 da manhã, que vai ter uma porção do céu para você. Amém? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém? Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Fale aos nossos corações, Papai, não aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que a gente precisa, Pai. Que a Tua palavra venha ser como uma semente frutífera e o nosso coração venha ser como um solo fértil para receber a Tua palavra em nome de Jesus. Amém? Pais, hoje eu queria falar um pouquinho sobre influência, sobre as nossas influências. Hoje tem um negócio, tem uma, como é que fala? Virou profissão, né? Isso é uma profissão chamada influencer. Sabiam disso, gente? Eu soube há um pouco tempo assim. Tem gente que está mais antenado, gente que está menos antenado, né? Mas tem uma profissão chamada influencer. O pessoal ganha dinheiro demais. Aí fala, você faz o que da vida? Eu sou influencer. Eu falei, que é isso, rapaz? Olha só, nome bonito, né? Influencer. E a gente, etimologicamente falando, né? Influência é a pessoa que tem um poder de influenciar uma outra pessoa ou um determinado grupo de pessoas. Então, quem aqui tem Instagram? Quem tem Instagram? Quem tem Facebook? Aí fala assim, quem tem Orkut? Não, Orkut não tem mais não, né? Orkut é só para o século passado. Então, aí a gente tem ali, aí você está lá no Instagram e tem uma pessoa que você nunca viu na vida, né? Você nunca sentou para tomar um chazinho com ela, mas ela tem uma grande influência na sua vida. Né? Você nunca tomou um chá com ela ali, nunca comeu, como é que fala? Aprendi com minha avó lá que você quer conhecer uma pessoa, você come 1 quilo de sal junto com ela. Né? Então, você come 1 quilo de sal com ela, você começa a conhecer ela assim, né? Então, você nunca comeu nem um sachêzinho de sal com a pessoa ali, mas ela influencia a sua vida de alguma forma. Você está ali, está seguindo, está olhando, está vendo o que ela faz e tal. Por exemplo, eu dou aula como é que fala, para os meninos do ensino médio, aí chegam uns meninos lá assim, olha e fala, aí, isso é o Neymar? Eu estou vendo é o Neymar aqui, né? Os meninos vestem do mesmo jeito, e quer andar do mesmo jeito. Lembrei no episódio do Todo Mundo Odeia o Chris, que ele quer ser o descolado. Aí ele começa a andar meio assim de lado, assim, o descolado. Aí tem uns meninos que às vezes ficam meio descolados lá na escola. Você fala, está imitando quem, né? O que está influenciando sua vida? E às vezes isso, a gente tem muita influência hoje. Às vezes segue uma pessoa ali, segue alguém, acha legal o que ele faz, acha legal o que ele fala, o que ela fala, né? Tem muitas influências ali. Só que isso não é um negócio novo, né? É uma coisa antiga. Você quer ver um influencer? Tem uma influência, né? Alguns influencers na Bíblia, no texto bíblico. Você quer ver um influencer? A cobrinha. A cobrinha foi influência ali. Ó. A serpente ali estava lá no Éden, lá ela chegou ali e falou, oh, come ali, ó. Vai lá, come ali aquela frutinha. Né? Dá uma mordidinha ali. Aí, como é que fala? Foi lá e foi influenciado pela fala dela.
Você quer ver outra influência que teve? O José. Quem lembra do José? José foi vendido pelos irmãos, chegou lá na casa do Potifar, e lá ele influenciou o Potifar. Influenciou de tal forma que o Potifar colocou ele como chefe da casa. E na hora que a mulher do Potifar armou uma arapuca por José, o Potifar podia ter mandado matar o José, mas prendeu ele. E o José foi lá para a prisão, e lá na prisão ele influenciou lá na prisão, de tal maneira que o carcereiro colocou ele como chefe na prisão. Aí ele saiu da prisão, foi para o palácio, influenciou o faraó, que era o maior homem do planeta naquele tempo ali. Então, ele foi um influenciador. Ele foi um influencer. Quer ver outra influência? A Dalila. Quem conhece a Dalila? Tem uma música do pregador Lu que fala assim, ó, bate pesadão e faz que nem Sansão, vai na força do Deus vivo e desce a mão, só que o soldado eficiente não vacila, não cai duas vezes no chaveco da Dalila. Que a Dalila chegou ali como é que fala? No Sansão ali, e o que? Influenciou o Sansão. Ele pegou o Sansão ali, o homem que era grande, o homem que era forte, que com a queixada matou 1000 homens, numa influência da Dalila, ficou cego dos dois olhos. Quer ver outra influência ali? Dorca. Quem ouviu falar do Dorca? Né? Dorca estava ali, ele influenciou a cidade inteira tinha assim, ó, a influência dela era tão grande ali, que quando ela morreu, o povo não deixou a mulher ficar morta. Chamou o Pedro lá e falou assim, essa mulher aqui não pode morrer não, gente. Não é hora dela morrer não, ela faz tanta coisa aqui, ela influencia tanto a cidade, que se ela morrer, a cidade não vai dar certo não. Aí o Pedro chegou lá e orou e ressuscitou a Dorca. Porque ela era influência ali. Amém por isso? Ô misericórdia. Aí Jesus está com os discípulos ali, anda com ele durante 3 anos, influenciando eles. E como que Jesus influencia os discípulos? Qual que é a maneira que Jesus usa para influenciar os discípulos? Tem um nome isso. E esse nome só aparece em Mateus aqui. Os outros evangelhos ali, a palavra é outra. Tem um significado parecido, mas Mateus ele enfatiza. Ele fala assim, ó, vão e façam discípulos. Jesus discipula os discípulos durante 3 anos ali. E é uma influência tão grande na vida dos discípulos, que depois que Jesus morre, ressuscita, os discípulos morrem por isso. Uma das provas da veracidade do Evangelho é que os discípulos morreram por algo que eles viram. Né? Porque tem gente que morre por uma causa e fala assim, não, é minha causa, mas eles não viram nem a raiz daquela coisa. Tentaram ver a raiz. Eles viram a raiz, eles poderiam muito bem, mentira, falar assim, não, vou morrer por essa mentira aqui. Eu estava lá, eu vi que era mentira. Não vou morrer por isso. Todos eles foram martirizados. É uma das evidências, né? Além de tantas outras, mas é uma das evidências da veracidade do Evangelho que a gente prega, que a gente vive, que a gente crê, é que homens e mulheres morreram por aquilo que eles viram. João, quando vai escrever, ele fala assim, ó, aquilo que a gente viu, que a gente ouviu, que as nossas mãos tocaram. Né? Ele escreve na primeira carta ali, que ele estava lá do lado. Quando ele escreve o Evangelho, ele fala que ele debruçou no ombro de Jesus. Imagina. Então, Jesus ele influencia esses discípulos de que maneira? De forma de discipulado. O discipulado é a maneira com que Jesus nos ensina a influenciar. E ele fala assim, ó, vão e façam discípulos, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aí o que eu quero trazer para a gente? Eu quero trazer 3 pontos aqui para a gente refletir. O primeiro ponto é o seguinte, quem tem discipulado você? Como assim?
Porque a gente sempre é discipulado por alguém. É mesmo, é. Você sempre vai ser discipulado por alguém. Às vezes, vai ser um influencer. E esse influencer, às vezes, pode ser a serpente. Né? Às vezes pode ser Docas. Às vezes pode ser a serpente. Às vezes pode ser o José. Mas às vezes pode ser a Dalila. Quem está influenciando você? A gente está ali rodeado ali bombardeado de informação o dia inteiro, todo dia, o tempo todo. Você sai na porta de casa, tem informação. Você abre o computador, tem informação. Você abre a televisão, tem informação. Você pega o jornal escrito, tem informação. É coisa ali, gente querendo... qual que é a maior moeda que a gente tem hoje? É o tempo. Tudo quer roubar nosso tempo. Esse dia eu fiz uma dinâmica com os meninos lá na sala, né? Eu tinha alguns reclamando, não, que eu tinha passado uma atividade para eles fazerem em casa e trazerem, né? Aí passou uma semana, aí a maioria não trouxe, aí eu falei, mas por que eles não trouxeram? Falei, não tem tempo, tal, não tem tempo. Aí eu falei assim, não, vamos fazer uma dinâmica aqui agora. Porque lá ele não pode usar celular, né? Fica tudo guardado. Eu falei, vou deixar vocês usar o celular agora. É mesmo? É. Então todo mundo tira o celular aí da mochila. Tá, tirou o celular. Agora abre aí, ó, tem uma função do seu celular que chama assim, ó, controle parental. Aí é mesmo, é. Aí abriram lá, controle parental. Aí eu comecei a olhar o controle parental de cada um. O que é que mostra esse controle parental? O tempo de tela. Qual aplicativo que você está usando e quanto tempo você gasta naquele aplicativo. Aí tinha um menino lá, que estava lá no aplicativo, lá, o TikTok. Isso era 1h da tarde, né? Era 1h30 da tarde, quando a aula começa 1h. O TikTok dele daquele dia já tinha 7 horas. Eu falei, meu amigo, que hora que você acordou? Ele falou, não, acordei 6h da manhã. Eu falei, de 6h da manhã, 6 mais 7 dá 13. Então, desde a hora que você acordou até a hora que você chegou aqui na escola, você está vendo o TikTok. Porque você já tem 7 horas de TikTok aqui. Ele é mesmo? Eu falei, é. Aí eu fui olhar nos dias... Eu falei, olha agora no dia anterior. Aí ele olhou lá. Eu falei, ó, tem 13 horas de TikTok num dia aqui. Eu falei, meu amigo, como é que você me disse que não tem tempo? Eu entendi porque você não teve tempo de fazer, como é que fala, a atividade que eu pedi para você fazer. Tá tudo explicado agora, tudo se explica. Mas a preocupação minha maior não foi com a atividade que ele não fez. Foi com as outras coisas que ele não tinha feito. Foi com o que ele estava vendo naquele TikTok. Aí eu não entrei nesse mérito, né? Para saber o que ele estava vendo, mas eu consegui dá para perceber o tempo que ele gasta com aquilo. Mas o que tem naquilo? Tinha um outro lá que teve 8 horas de jogo. Tinha um jogo lá que era 8 horas jogando. No dia que tinha menos horas daquele jogo lá. Que eles até brincaram, aqui na semana, nossa, eu usei bastante mesmo, eu usei muito. Às vezes nem percebe o que está acontecendo. Então, aí eu fui olhando aquilo lá, e me trouxe uma preocupação. Não pela tarefa, não pelo exercício, mas pelo o que aquilo tem influenciado na mente daquela criança, daquele adolescente, daquele jovem ali. Eu fiquei assim, falei, meu Deus do céu, imagina, uma pessoa que está aqui ó, na beira aqui preso em uma, como é que fala, em algo que não vai edificar de maneira nenhuma ali, ou que se for edificar, dependendo do que ele for assistir, vai ser pouquíssimo, durante tantas horas. Aí eu fiquei pensando, como que é o relacionamento dessa criança com os pais, dessa criança com os irmãos. Como é que está a vida real? Né? Aí a gente pergunta, a vida real, aquilo que é palpável. Porque o discipulado ele tem a ver com ensinar outro. Tem a ver com troca de experiência. Como eu costumo falar para os jovens aqui, uma troca de riquezas e pobrezas. As minhas riquezas alimentando as suas pobrezas e as suas riquezas, minhas riquezas suprindo as suas pobrezas e as suas riquezas suprindo as minhas pobrezas. E ali eu falei, gente, só tem pobreza, né? Como diria uma pensadora nossa, ninguém ganha, ninguém perde, né? Todo mundo perde.
Então, só tem perda. Só vejo perda. Tem uma coisa ali que não está certo. Então a pergunta que fica é: quem tem discipulado? Nem tudo que a gente segue merece nossa atenção. A gente precisa ter um filtro. A gente precisa ter um filtro. Nem tudo que a gente segue merece a nossa atenção. Às vezes você segue alguma coisa ali, mas não merecia. Fala, não, peraí, eu estou gastando muito tempo em algo que não edifica. Que não edifica. Paulo, ele traz esse filtro para a gente lá em Filipenses. Filipenses 4, Paulo fala assim: irmãos, é o seguinte, vou contar um negócio para vocês aqui, ó. Tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se tem virtude, se tem louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então é o filtro. Espera aí, o que eu estou seguindo aqui? Aí fica, vamos dizer assim, atividade prática para a gente, né? O que eu sigo, o que tem gastado meu tempo, é bom, é de boa fama, tem virtude, tem louvor? Tem. Não, então, continua. Tem não? Ou talvez, aí eu faço o quê? Opa, filtro. Tiro aquilo lá e coloco outra coisa no lugar. Porque o tempo, ele é uma moeda justa, no sentido de todo mundo recebe a mesma quantidade todos os dias. Todo mundo recebe a mesma quantidade de tempo todo dia. E como que eu trabalho esse tempo? Aí a administração é comigo. Se eu gasto a maior parte dele, como o menino lá, 7 horas que ele estava acordado, 7 horas em um aplicativo de vídeos curtos, porque você falou, não, é 7 horas no YouTube, eu podia até pensar assim, não, ele assistiu, a ilusão. Não, ele estava assistindo uma videoaulas, né, de 3 horas. Ó a ilusão, não, claro que não. Mas é vídeos de 30 segundos. Imagina a quantidade de vídeo de 30 segundos que ele assistiu em 7 horas. Né? Se o Heitor estivesse aqui, eu ia pedir para ele calcular, rapidinho ele calculava. De cabeça, rapidão. Então, 7 horas ali, ó. É muito vídeo, é muita coisa. Então, quando a gente pensa nesse processo, nem tudo que a gente segue merece nossa atenção. Nem todo relacionamento que eu tenho me aproxima de Deus. É outra coisa que a gente vê, né, como é que fala? Eu mudei minha área de atuação, né? Eu estava na indústria durante 13 anos, agora eu fui para a educação. Aí eu tenho visto, eu tenho aprendido muita coisa com esses meninos. E uma coisa que eu tenho aprendido é com relação ao relacionamento. Você vê às vezes gente, como é que fala, dedicada, gente ali que está ali, é aplicada, aí ela começa a se relacionar com um grupo, e essa aplicação, essa dedicação começa a ter rebaixamento. Você começa a ter rebaixamento, inclusive no comportamento. O comportamento começa a mudar, as atitudes começam a mudar. Por quê? Por conta da influência. É um discipulado ali. Discipulado, gente, é andar junto. Então ele para de andar junto com um tipo de gente e começa a andar junto com outro tipo de gente. E como ele está ali em processo de formação, ou a base dele não está sólida, ele não teve uma educação ali, vamos chamar de discipulado, né? Sólido ali, ele não aprendeu, como Paulo fala para Timóteo, persiste naquilo que você aprendeu, com a sua vó Lloyd, com a sua mãe Eunice, persiste no que você aprendeu. Às vezes ele não teve esse aprendizado, então ele acaba sendo influenciado por um grupo. E nem todo relacionamento vai nos aproximar de Deus. Quando o relacionamento começa a nos distanciar de Deus, a gente tem que ligar o alerta. Porque é um discipulado que não está sendo bom. Que a gente acha que discipulado é só, vamos ler uma revista dividida em 12 lições, daqui a 12 lições você já é um discípulo. Não. Discipulado, ele é contínuo. Ele é um trabalho contínuo. Então, quando a gente pensa aqui, quem está discipulando você? Fica essa pergunta aí. Cada um responda para si mesmo. Quem está discipulando você? Porque nem tudo o que você segue merece sua atenção. Nem todo relacionamento te aproxima de Deus.
E nem toda tendência é saudável. Às vezes fala, não, mas está todo mundo fazendo. Né? Aí como aquela frase de mãe que é assim, qual que é a frase de mãe ali? Você não é todo mundo. Realmente, você não é todo mundo. Você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você é filho de Deus. Então você se aprume, menino. Né? Porque nem toda tendência, ela é saudável. Tem umas tendências ali, gente. A gente já vi tendência ali numa época aí que estava influenciando jovens a se cortarem. Estava influenciando jovens a fazerem bullying com outros. São tendências destrutivas. Que às vezes a gente não consegue nem enxergar. A gente não consegue nem mensurar. A gente acha que não é possível acontecer, mas é. O mundo jaz no maligno. E a gente, como filhos de Deus, como embaixadores de Deus, a gente precisa ser luz do mundo, sal da terra. A gente precisa trazer tempero, a gente precisa trazer visão, trazer luz. Cabe a nós. Cabe a mim, cabe a você ser um representante do reino onde a gente está. A gente não... Eu vejo às vezes que como é que chama? Saiu o censo agora, né? 30% da população brasileira é evangélico. Mas a nação não está correspondendo a essa estatística. Onde que está o erro ali? A criminalidade aumenta, a corrupção aumenta. Tem uma coisa ali que não bate com o evangelho. Então é hora de a gente pensar, peraí, qual que é o nosso segundo tópico aqui. Qual que é a minha influência no ambiente em que eu estou? No ambiente em que eu estou, o que eu influencio? Então você está lá na escola, jovem, está lá na escola, lá. Qual que é a sua influência ali? Porque às vezes a gente acha que pregar o evangelho é subir numa tribuna, abrir a Bíblia e ler um versículo. Não necessariamente. Se tiver uma oportunidade de fazer isso, melhor dos mundos. Mas não necessariamente. Pregar o evangelho, às vezes, é você estar ali, alguém que você está vendo ali que está, que está com rebaixamento de humor. Aí você chega lá e fala, o que aconteceu? Eu posso te ajudar de alguma forma? Como que a gente pode... como que eu posso te ajudar? Estava na sala, tinha uma menina lá que estava grilada ali e tal. Aí eu cheguei nela lá assim, o que foi? Tá mais agitado do que o normal. Posso te ajudar de alguma forma? Só se for para me ajudar a matar. Eu falei, não, isso eu não posso fazer. Isso não dá para fazer, não. Mas eu estou aqui para te ajudar, estou aqui se precisar, se quiser falar alguma coisa. Quando passou um tempo, ela se acalmou. Aí veio, conversou comigo, desculpa, professor, tal, estava grilado ali, tal. Mas é você estar disposto. Como que a gente influencia o ambiente? Quando a gente está disposto. Não necessariamente disponível, porque nem sempre a gente está disponível. Nem sempre você está disponível para alguém você precisa ir lá em tal lugar. Às vezes você não tem essa disposição, essa disponibilidade, mas você está disposto. Aonde você está, você ser um representante do reino. Porque às vezes a gente tenta se acovardar, né? Você está num lugar ali que você sabe o que fazer, você sabe que você pode fazer alguma coisa, você sabe que você pode dar uma palavra, você sabe que você pode às vezes estender a mão, mas você se acovarda, você fala, não vou. Porque aí eu vou sair da minha zona de conforto. A zona de conforto. A zona de conforto, qual que é a principal característica da zona de conforto? Ela é confortável. Então é confortável. E às vezes a gente sair dela gera aqui uma força grande. A gente precisa de um esforço grande. Isso em física a gente chama de inércia, né? O que é a inércia? A inércia nada mais é do que a tendência de o corpo manter o estado em que ele está. Se ele estiver em movimento, ele vai estar em movimento o tempo inteiro. Se ele estiver parado, ele quer estar parado o tempo inteiro. Então, às vezes, a gente acha que a inércia é só eu estar parado aqui e eu precisar começar a andar, né? Mas, às vezes, a nossa inércia é de movimento. Eu estou tão atarefado com tanta coisa
que eu não consigo parar. Eu não consigo ter um esforço para parar. Então, o primeiro ponto é o quê? Quem está discipulando você. O segundo ponto é o quê? Seja uma influência que transforma ambientes. Transforma o ambiente onde você está. Tem gente que às vezes chega no ambiente, parece que o negócio dá uma pesada, né? Rapaz, ficou ruim, fulano chegou. Não é tão bom quando você chega no ambiente, alguém fala, nossa, ficou bom aqui agora. Você chegou, o negócio deu uma melhorada, né? O negócio abriu aqui. A gente tem que ser assim. Que as nossas palavras sejam agradáveis. Paulo fala assim, ó, que as nossas palavras, escreve falando assim, nossas palavras sejam agradáveis. Nosso falar seja agradável. Às vezes a gente chega nos lugares ali, dá. Não seja agradável. Porque a gente passa por provação o tempo todo. Eu estava até estudando com a Thay ali, a gente trocando a ideia com relação a Romanos, né? Que Deus, ele provou o seu amor por nós, nos enviando o seu Filho. Aí a Thay chegou a uma conclusão ali muito interessante. Ela falou, amor, olha só, Deus se pôs à prova por nós. Ele provou o seu amor, ele se pôs à prova enviando o seu Filho. Quem somos nós para não passar por prova também? Se Deus que é Deus, se submeteu a passar uma prova mandando o seu Filho. Então, e nós? Quem somos nós na fila do pão nesse sentido? Mas Ele nos amou. E continua nos amando. Porque o amor dele Ele não tem variação, né? A gente que às vezes varia, eu te amo. Aí a pessoa faz uma coisa errada e fala, não te amo mais. Aí a pessoa às vezes arrepende, aí você fala, não, talvez eu te amo de novo. Né? A gente tem nosso amor é mutável, né? Nosso amor ele é condicional às vezes. Mas o amor de Deus não é. E Ele nos ensina a trabalhar isso, para que o nosso amor também não seja. Não seja incondicional. Talvez a proximidade, talvez o relacionamento possa ser alterado, mas o nosso amor de falar, não, eu quero te ver no céu, ele não deve ser mudado. Só que isso é um processo, né? Tem gente que a gente fica assim, tem coisas, tem situações, mas o que o Evangelho nos ensina é amor. Estava conversando com os jovens hoje na EBD sobre dons. Paulo faz uma lista de dons ali, e depois no capítulo 12 de 1 Coríntios, no capítulo 13 ele fala assim, ó, tem um dom que é muito maior, mais excelente, que é o amor. E discipulado ele é expressão de amor. Amém por isso? Ou misericórdia? E o terceiro ponto para a gente terminar é o seguinte, todos nós somos convocados a discipular. Discipular não é só para líder, não é só para pastor, não é só para missionário, para diácono, para todo mundo. Porque a palavra é o quê? Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho dado. E é muito legal que a palavra ide aqui, ela não é... Ela é um imperativo contínuo. É indo. Aí eu acho legal que é o seguinte, é indo, independente da situação. Você está no hospital, é fazendo discípulo. Você está mal, fazendo discípulo. Você está bem, ganhou uma herança, é fazendo discípulo. É fazendo discípulo, é discipulando. Independente. O exemplo do Zé que a gente deu, né? Do José. O José, ele estava lá como escravo, estava lá com Potifar, fez discípulo. Ele estava lá no cárcere, fez discípulo. Aí melhorou de vida, agora eu sou o segundo do reinado aqui, fez discípulo. O Daniel saiu lá da terra dele, foi lá foi como escravo para a Babilônia, fez discípulo. A gente pega Paulo estava ali, ó, como é que fala? Saiu ali de uma situação de,
Ele era fariseu, era benjamita, era assim com vários títulos, poliglota. Aí ele vai, é preso, maltratado, e fazendo o quê? Fazendo discípulo. Quando a gente entende que discipulado é caminhada, o negócio muda. Porque eu não preciso ter uma situação favorável para discipular. Eu preciso o quê? Discipular. Eu vou falar de Jesus. Aquilo que eu recebi, eu entrego. A mulher samaritana trocou 2 ideias com Jesus ali, já saiu discipulando a cidade. Trouxe todo mundo para Jesus. Discipulado nada mais é do que trazer gente para Jesus. Não necessariamente trazer gente para a congregação. Para a PIB Garavelo. Se vier, amém. Melhor dos mundos. Que a gente trata junto aqui e tal. Traz para a igreja e vem para cá. Mas às vezes você trabalha lá do outro lado da cidade. E você pode discipular alguém lá e direcionar para uma congregação saudável. Congregação bíblica. Mas é o quê? É a gente andar junto. E não para eu discipular eu preciso ter 5 anos de teologia, eu preciso saber falar bem, escrever bem. Não. Você precisa o quê? Conhecer Jesus. Conheceu Jesus? Conheci Jesus, pronto. Está apto a discipular alguém. Está apto a andar junto com alguém. A gente tem que ter esse momento. Por quê? Porque o evangelho ele tem a ver com comunidade. Ele tem a ver com família. Com a família de Deus. Jesus ele veio e ele nos deu um poder de sermos feitos filho de Deus. Então, se eu sou filho de um pai, o Guto é filho do mesmo pai, consequentemente, acabou, Guto, você é meu irmão. Já era. Então, pronto. Eu tenho esse entendimento e agora, a partir desse entendimento, eu ando junto. Amém por isso? Ou misericórdia? Então, todos nós somos convocados a isso. Escola, trabalho, família. É para fazer enquanto. Eu faço discípulos enquanto. Enquanto o quê? Enquanto qualquer coisa. Enquanto eu estou fazendo um prensadão lá, né? Não, Bruno. Estou fazendo um prensadão ali. Enquanto eu estou na feira gastronômica aqui, eu estou fazendo discípulo. Enquanto eu estou batendo um prego na parede, estou pregando, né? Batendo um prego na parede, eu estou fazendo discípulo. Enquanto eu estou lá construindo alguma coisa, estou lá, né, Lucas? Ensinando os outros ali a se exercitar ali, né? A queimar aqui, eu estou precisando queimar uns negócios aqui assim mesmo. Mas eu queimo, mas eu consumo mais do que eu queimo, aí não adianta. Mas é nesse processo. Enquanto você está lá cortando um cabelo, enquanto você está lá, como é que fala? Fazendo um crochê, né? As irmãs de joias finas ali, ó, enquanto você tricota ali, ó. Cada tricote ali é cada ponto é uma oração, é um versículo. Então é enquanto eu caminho, enquanto eu ando, enquanto eu faço discípulo. Amém por isso? Vamos colocar de pé. Vamos orar para que o Senhor complete essa palavra nos nossos corações. Aquilo que eu não consegui falar, que eu não consegui expressar, mas que o Espírito Santo complete na vida, no coração de cada um de nós. Amém? Obrigado, meu Pai. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Porque a Tua palavra é a verdade. Porque a Tua palavra, Senhor, é aquilo que renova as nossas forças todos os dias. A Tua palavra, Pai, é o que traz vida a nós. A Tua palavra que nos alimenta, Senhor. Pai, complete essa palavra na vida e no coração de cada um, Pai. Na vida e no coração de cada pessoa que chegou até aqui, Senhor. Eu não sei como chegaram, Pai. Eu não sei qual o problema, eu não sei qual a aflição, eu não sei aquilo, Senhor, que tem impedido, Senhor,
ele de discipular, tem impedido ele às vezes de caminhar, Senhor, às vezes com dificuldade, às vezes até de levantar, Pai. Mas que o Senhor traga consolo, que o Senhor traga vida, que o Senhor traga restauração, papai, e que o Senhor desperte para essa obra que o Senhor nos deu, essa incumbência que o Senhor nos deu, papai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos continuar de pé, louvar o Senhor com mais uma canção, amém?